sou a professora Sara e hoje nós vamos falar sobre equações biquadradas. Apesar de que tem muitos e muitos anos que o Enem não cobra o conteúdo de equações biquadradas, mas nós precisamos levar em conta que não é o Enem o único processo seletivo, né? Existem universidades e faculdades que não utilizam o Enem como porta de entrada, então pode ser que eles cobrem esse tipo de conteúdo e a gente precisa pelo menos passar por ele. Por isso que nós vamos ser bem objetivos nesse vídeo em como que resolve a equação biquadrada e pronto. Sem ficar enrolando muito, vamos ser bem objetivos, tá ok? Vamos lá. Uma equação biquadrada é toda equação do tipo ax² mais bx² mais c igual a zero. Perceba que essa equação é de quarto grau, né? Que é o maior expoente que aparece aqui nas nossas incógnitas. As características delas são bem parecidas com as de equação de segundo grau, né? O a, b e c são os coeficientes, podem ser quaisquer números reais. E o a não pode ser zero. O que aconteceria nesse caso se por acaso o a fosse igual a zero? Vamos imaginar aqui nós teríamos zero vezes o x². E a gente sabe que 0 vezes qualquer coisa iria zerar essa parte, então isso aqui deixaria de ter na nossa expressão, na nossa equação. E esse restinho aqui, ó, esse espaço final aqui que sobrou, seria uma equação de segundo grau. Então, quando o a é zero, a equação deixa de ser do quarto grau e passa a ser equação de segundo. Por isso que o a não pode ser igual a zero, ele precisa ser diferente de zero. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o nome da equação. A equação é biquadrada. Quando a gente fala, por exemplo, um time foi bicampeão, aquele time ele foi campeão e foi campeão novamente, né? Então, por isso ele é bicampeão. Quando a gente fala que o nome dessa equação é biquadrada, o que a gente pode pensar? Que ela era uma equação ao quadrado e foi elevada ao quadrado novamente. Então, vamos imaginar tipo um x aqui, ó. Uma situação como essa, a gente tem aqui propriedade de potência, né? Potência de potência, a gente sabe que pode multiplicar esses dois elementos, que acaba virando para nós o x². Então, uma equação biquadrada, ela foi ao quadrado e ao quadrado novamente. Ou seja, a gente consegue perceber aqui que elas têm semelhanças com a equação de segundo grau. Meio que ela surge da equação de segundo grau, né? E aí aqui abaixo alguns exemplos de equações de quarto grau, equações biquadradas, cada um com seus coeficientes. Aqui um exemplo dela incompleta, né, onde o c é zero, poderia ser o b zero também, não teria problema. E aqui mais um exemplo de equação de quarto grau, equação biquadrada, tá? Todos são exemplos de equações biquadradas, de quarto grau. Como eu falei para vocês que nós vamos ser bem objetivos nesse vídeo, a gente já vai para a parte mais importante, que é como resolve uma equação biquadrada. O que eu preciso que vocês fiquem atentos? Uma equação biquadrada é uma equação de quarto grau. O grau de uma equação determina quantas respostas ela tem. Então, a equação de quarto grau vai ter que deve possuir até 4 respostas. Porque, dependendo da situação, a gente consegue encontrar ou não algumas delas, tá bom? Então, vamos começar aqui com um exemplo. y² menos 3y² mais 36. Qual que é a jogadinha aqui para a gente conseguir resolver essa equação? Não existe uma fórmula específica para calcular a equação de quarto grau. Porém, como ela surge meio que da equação de segundo grau, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, que foi feita para a equação de segundo grau. Mas como que a gente vai fazer essa mudança? A gente vai ter que dar um jeito de transformar essa equação que é de quarto grau, fazer tipo uma troca temporária, né, para ela virar do segundo grau. Então, eu vou perceber o seguinte, assim como demonstrei agora há pouco, que esse y², para ter virado y² é porque em algum momento era y² e ao quadrado de novo. Aqui também, eu só deixei em vermelho para mostrar que o y² que tem aqui também tem aqui. E eu repeti o restante da equação. E a jogada agora, a jogada de mestre, é fazer a seguinte troca de variável. A troca que nós vamos fazer aqui vai ser a seguinte. Eu vou trocar a variável y² por x. Ou seja, na minha expressão, onde tiver y², o y² inteiro eu vou tirar e vou colocar o x. Essa troca, gente, é temporária, é só para a gente resolver uma equação e depois a gente tem que desfazer essa troca, tá? Então, percebam, onde tiver y² eu tiro e coloco x. Então, aqui, dentro desse parênteses vai ficar um x.
Só que perceba que vai ficar o quadrado de fora, então vai ficar x ao quadrado. Aqui, que tem o y ao quadrado, eu vou tirar ele inteiro, o y ao quadrado todo e colocar o x, então vai ficar 13x. Olha como que vai ficar. Então, essa equação, fazendo a troca da variável, vira uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau a gente domina muito bem e sabe como resolvê-la, tá? Vamos lá, vamos fazer essa resolução aqui agora. Vou calcular meu delta, ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Dá 169 menos essa multiplicação de cá, 144, o delta deu 25. A gente sabe que depois vem a parte do x, né? Menos o valor do B, mais ou menos raiz do delta sobre 2A. E aí a gente dá uma organizada, fica 13 mais ou menos 5 sobre 2. Meu x' e meu x duas linhas vão aparecer agora, ó. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 2, x' é 9. X duas linhas, 13 menos 5, 8. Dividido por 2, 8 dividido por 2, 4. Beleza. Percebam o seguinte, 9 e 4 são as respostas do meu x, que é a incógnita dessa equação de segundo grau que nós montamos. Então, gente, essas daqui não tem nada a ver, elas não são as respostas da equação principal que está aqui de verde, que é a que a gente queria resolver desde o início, tá? Então, 9 e 4 são as respostas da de segundo grau que nós criamos. Porém, nós fizemos uma troca aqui, ó, de variáveis, né, de incógnita, usando o tal do y e o tal do x. Nós fizemos essa troca de variável. Então, agora, já que eu encontrei valores para o x, que são esses aqui, ó, 9 e 4, a gente tem que desfazer essa troca. Então, desfazendo a troca das variáveis, que foi essa aqui que nós trocamos, eu teria, então, duas situações. Porque quando eu digo que o y² é o x, agora a gente tem dois valores para o x. Então, as minhas duas situações vão ser y² igual ao primeiro x, que é 9, e y² igual ao outro x, que é 4. Aqui a gente vai ter duas equaçõezinhas, mini equações, né, para resolver. A gente sabe que é só extrair a raiz quadrada do outro membro. Então, vai ficar y igual a raiz de 9. E nós sabemos também que a raiz do 9 pode ser tanto o mais 3 quanto o menos 3. Então, tá aqui. Para essa segunda possibilidade, eu tenho a raiz quadrada do 4, que também pode ser o mais 2 ou o menos 2. Olha como que as coisas vão se encaixando. A equação é de quarto grau, porque agora eu estou trabalhando aqui em verde, ó, que é a da do início. A variável que eu estou utilizando aqui é o y, então eu estou encontrando as respostas dessa equação aqui do início. E como ela é de quarto grau, ela deveria ter até 4 respostas. E aqui a gente acabou de encontrar as 4 respostas dela. O conjunto de solução dessa equação de quarto grau é menos 3, menos 2, mais 3, mais 2. Ou mais 3, menos 3, mais 2, menos 2. A ordem não importa tanto. Então, a gente acabou de encontrar as 4 raízes, as 4 respostas dessa equação. Para ficar bem claro, nós vamos fazer mais 2 exemplos, tá? De situações diferentes, onde vai modificar um pouquinho o formato de final aqui da resposta. Vamos lá. Mas, se fosse para agora eu já conseguir dar uma resumida, eu diria para vocês o seguinte, ó, para resolver a equação biquadrada, você finge que ela é de segundo grau, faz Bhaskara e depois extrai a raiz quadrada das respostas que você encontrar na resolução da fórmula de Bhaskara. Esse seria o resumão para resolver uma equação biquadrada. Então, tá aqui, eu vou escrever naquele mesmo formato lá para você enxergar onde que eu tô trocando. E uma coisa que acontece muito é que os meninos ficam, professora, eu fico perdida com x e y, porque você já usou o x na de segundo grau e eu fico... Dá uma zona. Gente, você troca pela letra que você quiser. Olha aqui, eu vou agora trocar o y² por m. Então, onde tiver y² aqui, eu vou tirar e vou colocar o m. Perceba que aqui vai ficar 4m, no lugar disso aqui entra o m, só que tem um quadradinho aqui de fora, então 4m². 9m mais 2. Então, essa vai ser a minha nova equação. Aqui eu vou fingir que ela é de segundo grau, então ela vai ficar essa daqui, ó. E agora eu vou resolver essa danada. Então, o delta tá aqui, ó. Nosso delta dá 49, com o processo normal, que a gente já está acostumado. Cuidado, porque se a sua equação é em m, então aqui você não pode escrever x, né? Você tem que escrever m. Então, é menos o b, mais ou menos, raiz do delta sobre 2a. Arrumando, a gente chega nessa expressão e agora a gente vai encontrar o nosso m' e o m duas linhas. Nossas duas respostas para o m. Aqui a gente tem
9 mais 7, 16. 16 dividido por 8, 2. Aqui embaixo, olha só o que vai acontecer. 9 menos 7 é 2. Vai ficar 2 sobre 8. Não dá para dividir exato, então não vou dividir, vou deixar em fração. 2 sobre 8. Porém, dá para simplificar por 2 em cima e embaixo e acaba ficando 1 sobre 4, tá? Então, é 2 sobre 8, que simplificado vira 1 quarto. Esse 2 e esse 1 quarto são as respostas para o M, que são a incógnita da equação de segundo grau. Então, já fiz ela por Bhaskara e deu esses valores. Lembra que eu falei que agora é só desfazer a troca? É extrair a raiz quadrada desses carinhas? Então, para desfazer a troca, eu vou ter as nossas duas situações, né? Uma onde y quadrado é igual ao primeiro valor e onde y quadrado é igual ao segundo valor. Então, você viu que o resuminho funcionou? Fingimos que ela era do segundo grau, fizemos Bhaskara. Esses carinhas que eu encontro aqui agora, a gente simplesmente vai extrair a raiz quadrada. Então, raiz de 2. 2 é um número primo, não tem raiz exata, mas a gente pode deixar simplesmente em mais e menos a raiz do 2. Do lado de cá, a gente vai passar esse quadrado também na forma de raiz. Raiz de uma fração a gente pode calcular separado, né? Raiz em cima e raiz embaixo. Raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, na nossa resposta, mais ou menos 1 sobre 2, mais ou menos meio. Equação quarto grau, tem até 4 respostas. Então, estão aqui, ó, estão todas elas aqui, ó. Raiz de 2, menos raiz de 2, menos meio e mais meio. As 4 respostas dessa equação aqui, ó, dessa de verde. Com a nossa estratégia. Faz de segundo grau, resolve por Bhaskara e tira a raiz quadrada daquilo que você encontrou na fórmula de Bhaskara. Terceiro exemplo, tá aqui uma outra equação. O mesmo processo aqui para ficar bem claro onde eu vou trocar e eu vou voltar aqui a usar o x, tá bom? Então, fazendo as trocas, fica com essa expressão, essa equaçãozinha, e vou lá calcular ela por delta, por Bhaskara. Fiz aqui meu delta, encontrei que o delta é 25. Fazendo aqui a parte do x, todo o processo bonitinho, fazendo as contas. Nós ficamos com as duas situações, em que o x' é 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. E a segunda situação, 3 menos 5, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, resolve por Bhaskara e agora não tem que tirar a raiz quadrada desses dois carinhas? Então, vamos aqui do lado tirar a raiz quadrada deles. Na primeira situação, que é o 4, vai ser normal, né? Raiz de 4, então as respostas são mais e menos 2. Na segunda situação, que é menos 1, quando a gente for extrair a raiz quadrada de menos 1, a gente sabe que é mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Porém, dentro do conjunto dos números reais, isso daqui não tem solução. E como a gente está trabalhando aqui no nono ano só com o conjunto dos reais, isso aqui a gente não consegue finalizar. Então, você vai lá e anota, ó, não tem solução dentro dos números reais. Por que eu falo que não tem solução nos reais? Porque nos complexos, lá no ensino médio, isso aqui vai ter resposta. Lá no início eu disse para vocês que uma equação de segundo grau pode ter até 4 respostas. Por quê? Não sei se vocês perceberam que elas sempre estão aos pares, tá vendo? Mais 2, menos 2. Aquela outra deu mais meio e menos meio. Sempre estão aos pares. Como essa daqui não é solução real, ela não vai contar para nós como resposta. Então, a solução aqui da de quarto grau são apenas menos 2 e mais 2. Quer dizer que as outras duas que iriam interar as 4 respostas são raízes complexas. Então, ela não entra aqui no nono ano, né? Não entra aqui no nosso conjunto de solução. Vai ter situação em que essas duas, por exemplo, se aqui tivesse um menos, a gente também não conseguiria fazer essa parte. Então, essa equação não teria nenhuma solução real. Tá? O conjunto de solução dela seria um conjunto vazio. Então, nós temos essas situações. A equação ela pode ter, de quarto grau, 2 respostas, 4 respostas ou nenhuma. Você não vai ter uma situação, por exemplo, em que você encontra 3 respostas, né? Porque elas sempre aparecem aos parzinhos, ok? Vamos dar uma resumida aqui. Equação biquadrada se resolve como? Finge que é de segundo grau, transforma ela para de segundo grau e aplica a fórmula de Bhaskara. Você vai encontrar 2 respostas. Pega essas 2 respostas e extrai a raiz quadrada delas. Você vai encontrar 4 respostas. Essas 4 respostas são as respostas da sua equação de quarto grau.
Fomos bem objetivos, espero que vocês tenham entendido, ok? Beijos e até o próximo vídeo.